Bom dia, opa, boa noite, meu povo, boa noite, gente linda. Tô aqui para falar hoje sobre gestão de conflitos, ou melhor, gestão do tempo. Fiz tudo errado essa live, meu Deus do céu. Deixa eu anotar aqui, gestão do tempo para enfermeiros. Boa noite, boa noite, boa noite. Coloquei aqui o tema, deixa eu fixar esse comentário. Pronto, nosso tema está definido. Vamos falar sobre gestão do tempo e produtividade para enfermeiros. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando aí agora para assistir essa live ao vivo comigo aqui. Seja bem-vindo você que está assistindo essa live em algum lugar nas nossas redes. Os miolos deram tilt aqui para começar, mas voltei, aterrissei. Seja bem-vinda, Márcia. Que bom, obrigada pelo feedback sobre o som. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, Luíse, Lise. Quem mais tá aí já? Manda pra mim um oi. Laís, Márcia. Quem mais? Águida, Ju, Cristina, Ana, Rosenilton. Manda um oi pra mim, me fala de onde vocês estão falando, só enquanto a gente consegue terminar de avisar todo mundo aqui que eu tô ao vivo, pra todo mundo vir, pra não correr o risco de ninguém ficar de fora, até porque essas lives elas estão ficando só disponíveis por pouco tempo. Boa noite, Amanda. Quem mais? Natália, Pati. Oi, oi. Oi, boa noite. Câmbio, tem alguém na escuta? Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de tema importante hoje? Nosso tema é bem importante e foi um tema que vocês decidiram. Eu fiz uma enquete aqui na semana passada para falar aqui no Instagram, né? Para falar com você, para definir com vocês qual seria o tema dessa live de segunda-feira dessa semana. E a pedidos, o tema que ganhou foi justamente gestão do tempo e produtividade. Como que a gente pode conseguir gerenciar o nosso tempo melhor para a gente ter mais resultado, para a gente alcançar mais resultados em menos tempo e com menos esforço, né? Que bom, tem gente do Rio, tem gente de Recife. Oi, Augusto, seja bem-vindo. Você é nosso aluno, não é, Augusto? Seja bem-vindo. Gonçalves do Rio de Janeiro, Fábio Gonçalves, né? Quem mais? Lise de Salvador, Poços de Calda, Mineirinho também. Águida é de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, tá frio aí, Águida? Gente, é muito legal interagir com vocês ao vivo. E eu fico morrendo de saudade a semana toda. De vez em quando dá vontade de fazer mais live durante a semana, mas aí vocês vão enjoar de mim, aí não pode, né? Não pode enjoar de mim, não. Poços de Calda, Pamela. Pamela de onde? Fala de onde você é, Pamela. Ela colocou o nome Barueri. É Barueri, São Paulo, não é? Barueri, Minas Gerais. Mogi, São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Eu adoro falar com vocês ao vivo e fico morrendo de saudade. Oh, Daniela, eu sou de Vitória também, Daniela, minha conterrânea. Sejam todos bem-vindos. Gente, tema importante. Vamos falar sobre gestão do tempo e produtividade. Por quê? Primeiro, porque foi você que pediu. Nós fizemos uma enquete aqui no meu Insta semana passada e foi definido esse tema como um tema importante, um tema que vocês gostariam que eu falasse sobre ele. Na verdade, já tinha um monte de tempo que tinha um monte de gente pedindo esse tema e eu tava com outros temas, né, na frente, e aí agora estamos aqui. Oi, Conrado, boa noite, Bruna, boa noite, Val, todo mundo seja bem-vindo, tá? E aí eu resolvi falar sobre gestão do tempo, principalmente porque fazia tempo que eu não falava sobre isso aqui, mas é porque eu comecei a aplicar uma metodologia, uma estratégia, né, uma ferramenta de gerenciamento do tempo e produtividade na minha empresa, na minha vida, e comecei a ter resultados de verdade. E eu não ensino o que eu não faço, o que eu não testei, o que eu não sei, o que não funciona, assim, que eu acho que funciona, não serve. Eu só ensino o que realmente eu fiz, deu certo, apliquei, deu resultado. E aí agora eu voltei nesse tema justamente para que vocês pudessem captar aí essa mensagem. O que eu vou ensinar para vocês hoje é o que eu aplico na minha vida e pode muito bem ser aplicado aí na vida de vocês, na equipe de vocês, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, tá? Mas aí vamos começar a falar sobre o tema do começo, né? Eu mandei, deixa eu pegar aqui o resuminho. Ó, eu mandei para vocês lá no grupo do Telegram o resumo desse conteúdo que eu tô passando para vocês aqui. Quem não estiver no grupo do Telegram ainda está dando bobeira, porque é lá que eu disponibilizo, lá no canal do Telegram, que eu disponibilizo o conteúdo, né? O resumo,
PDF dessas aulas de segunda-feira. Então tem tudo lá, tudo que eu vou falar para vocês. Na verdade, os tópicos, né, os assuntos principais estão lá. E aí o ideal é que vocês estejam com esse conteúdo em mãos. Se você for bem esperto, você imprimiu isso, tá com isso em mãos para poder ir fazendo anotações. Lá eu coloco os tópicos e a gente vai complementando as informações aqui, e eu vou complementar bastante com o conteúdo para vocês acrescentarem nesses resumos. Então, quem não estiver no grupo do Telegram ainda, no canal do Telegram ainda, tá dando bobeira, precisa entrar nesse canal, porque além de disponibilizar todo o conteúdo das lives aqui lá para vocês, eu também passo outros conteúdos lá, os vídeos, tem conteúdo que é exclusivo de lá, inclusive, tá? Então, para participar do canal Telegram, tem que ir no link da bio, na descrição do meu perfil, tem lá uma série de links e tem lá o link da bio. No final dessa live eu vou fazer um story para poder falar também sobre o canal do Telegram, colocando lá o link. Eu até coloquei, já fiz antes da live. Tá lá, assiste as lives, ou assiste o story que você vai conseguir encontrar o canal, tá bom? Então, o que é gestão do tempo? Gestão do tempo é você conseguir realizar um planejamento da distribuição das suas atividades dentro do tempo que você tem para realizar. A gestão do tempo é o processo para organizar e planejar como você vai usar o seu tempo para fazer o que precisa ser feito. Existem duas formas de você gerenciar o seu tempo na vida. Uma é você deixando a vida te levar, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar, a vida leva eu. Ou a outra é você assumindo o controle sobre as coisas que acontecem na sua vida ao seu redor e tomando as decisões importantes de acordo com a conveniência. Vamos falar sobre isso. Existe uma diferença, para começar, uma diferença muito grande entre ser produtivo e estar ocupado. Muitos enfermeiros acham que passando o dia inteiro ocupados, eles estão sendo produtivos, mas isso é um engano muito grave. Alguma vez na sua vida, você já pensou que o seu dia deveria ter mais do que 24 horas? Alguma vez na sua vida, você já pensou que você assume atribuições demais? Alguma vez na sua vida, você já pensou que as pessoas exploram de você ou te dão muitas coisas para fazer? Alguma vez você já pensou que você não tem ajuda, que fica tudo nas suas mãos? Alguma vez você já pensou que as pessoas ao seu redor deveriam ter mais iniciativa e não deixar tudo por sua conta? Alguma vez você já pensou que as pessoas ao seu redor abusam de você por transferir, né, por passar muitas coisas para você fazer? Alguma vez você já ficou o dia inteiro trabalhando e no final do dia foi para casa com a sensação de que não fez nada? Ou melhor, fez bastante coisa, mas não vê o resultado concreto daquilo, o resultado de fato daquelas ações que você realizou. Isso é porque existem 3 tipos de enfermeiro, tá? Existe o enfermeiro bombeiro, existe o enfermeiro equilibrista e existe o enfermeiro Homer Simpson. A gente vai falar sobre os 3 enfermeiros aqui e a gente vai tentar identificar qual é o que você está sendo agora, para cortar isso de uma vez por todas. Tá? Então, quando você passa o dia inteiro trabalhando e no final do dia você olha para trás e fala: o que eu fiz? Não sei. E você tá cansado, tá exausto, não parou nem para beber água, mas você pergunta: o que você fez hoje? A pessoa fala: não sei. É porque tá acontecendo alguma coisa errada. A sua produtividade não está adequada. A sua gestão do tempo não está funcionando. E essa é justamente a diferença entre ser produtivo e estar ocupado. Se você está ocupado o dia inteiro, uma grande chance assim, muito grande, de que você não está priorizando as tarefas de acordo com o que vai realmente fazer diferença. Estar ocupado não é sinônimo de produtividade. Na verdade, significa falta de gestão, falta de planejamento. Porque se você fica o tempo inteiro ocupado, tem alguma coisa errada aí. Uma vez que você aprende a gerenciar o seu tempo, você vai ver que existem atividades que podem ser realizadas até para que você se permita descansar, ou passar tempo com a família, ou fazer aquela atividade física e de repente que você não está conseguindo fazer, ou estar mais próximo das pessoas que você gosta e você não está conseguindo dar atenção. Eu tô vendo que tem um pessoal falando que tá travando. Quando estiver travando, sai e volta rapidinho,
Por quê? Às vezes é a sua internet aí. Para mim aqui tá tudo tranquilo. Quando a minha internet oscila, a própria live aparece aqui para mim, uma bolinha rodando em câmera lenta aqui, como se estivesse dando problema. Às vezes você tá no trabalho, ou às vezes você tá longe do modem, não sei, tá chovendo, sei lá. Mas sai da live um pouquinho e volta, que aí rapidinho ela atualiza. Ou então arrasta para baixo que ela atualiza e aí tudo volta ao normal, né? Espero. O ideal é você estar assistindo essa live dentro de um sistema de Wi-Fi, ao invés de estar usando 4G, porque aí certamente a qualidade da transmissão vai ser um pouco melhor. Então eu espero que pare de travar aí para vocês poderem aproveitar o conteúdo, tá bom? De qualquer forma, caso esteja travando muito, essa live fica disponível por 24 horas. Até amanhã às 8 horas ela vai estar aqui, dá para assistir a reprise se for o caso, tá bom? Então, existe essa diferença entre ser produtivo e estar ocupado. Para ser produtivo, é necessário que você aprenda a priorizar as tarefas de acordo com a importância daquela tarefa e entregar mais em menos tempo. Não é entregar mais o tempo inteiro, é entregar mais em menos tempo. E isso significa ser produtivo. Se você tem 2 horas para realizar uma tarefa qualquer lá, realizar alguma atividade, e você realiza ela nas 2 horas, você foi produtivo, mesmo que nesse tempo você só realizou uma coisa. O fato é que não adianta você começar a fazer várias coisas e não terminar nada, ou ficar fazendo várias coisas o dia inteiro que não vão trazer resultado, porque o importante no final das contas é ter resultado, certo? Então, ser produtivo é diferente de estar ocupado. A gente tem que tentar estar produtivo o tempo inteiro ao invés de estar ocupado. Quando a gente é produtivo, a gente entrega mais em menos tempo, a gente tem tempo para fazer as coisas que nos faz bem e a gente consegue entregar os resultados que a instituição precisa, por exemplo. Dentro do nosso serviço de enfermagem, a gente já trabalha com situações em ambientes em que a gente não tem o controle 100% das coisas que acontecem, né? Em plantão, por mais tranquilo que esteja, pode acontecer de uma hora para outra algo que vai fazer com que as pessoas percam totalmente ali todo o planejamento e se dispersem e vai ter que fazer um novo planejamento a partir dali, porque são as intercorrências que a gente chama, né? É típico do nosso ambiente de trabalho. Talvez nenhum outro, a não ser aí o pessoal da urgência e emergência, ou digo, o bombeiros, polícia, talvez eles tenham também isso, mas dentro das equipes de saúde é muito comum você tá com um plantão totalmente planejadinho, bonitinho, e acontece uma intercorrência que bagunça tudo. É a vida, tem que ser assim. Você vai fazer o quê? Descabelar, sair chorando, correndo e pulando? Não. Você vai reorganizar o seu plantão de acordo com a nova realidade que vocês têm ali. Então, primeiro ponto, se você está se sentindo ocupado, provavelmente você não está sendo produtivo. Se no final do seu plantão você tem a sensação de que as coisas não estão rendendo, de que você não produziu tudo, de que deixou pendência, de que amanhã você vai chegar e vai encontrar mais coisas para fazer ainda, tem alguma coisa errada aí. Se você viaja de férias, se você treme na hora que o telefone toca, porque de repente há alguma pendência do hospital, se você tem dificuldade em tirar folga, porque sabe que quando você voltar vai ter o dobro de coisas para fazer, provavelmente você está com um problema de produtividade e gestão do tempo. Gente, isso é tão importante, que dentro do nosso curso, né, da formação Leader Coach, a gente tem um bônus que é um curso de produtividade e gestão do tempo. Porque quando a gente trabalha com olhos para a produtividade, a gente estressa muito menos. As coisas que acontecem, mesmo essas coisas que a gente não tem controle e que acabam acontecendo, a gente consegue encaixar ali para conseguir resolver. A gente vê as tarefas sendo executadas e o resultado aparecendo. A gente realiza as atividades que vão trazer resultado. Isso quando a gente sabe gerenciar o tempo. A gente tem menos surpresas, porque por mais que a gente tenha alguma intercorrência, algo inesperado aconteça, as coisas estavam dentro do planejamento. A gente tem menos retrabalho. Gente, pensa numa pessoa louca, alucinada, que odeia retrabalho. Multiplica por 10, sou eu mesmo. Porque eu odeio retrabalho. Eu acho que as coisas têm que ser feitas uma vez só e bem feitas para não precisar ser feita de novo. E eu espero que você também concorde comigo em relação a isso.
saber gerenciar o seu tempo, ou melhor, ser produtivo, te permite evitar o retrabalho e permite que você faça as coisas uma vez só e faça bem feita aquela coisa, né? O que tiver que ser feito. Sem contar que também outra vantagem de você gerenciar melhor o seu tempo é você se esforçar menos nas coisas. Gente, até a sua reputação vai melhorar se você aprender a gerenciar seu tempo. Porque as pessoas vão te respeitar como profissional, como alguém que sabe alguma coisa que está fazendo certo ali, tá? E o que eu mais gosto de saber gerenciar o tempo, e que foi assim a virada de chave na minha vida, é que a gente vai ter tempo, quando a gente aprende a gerenciar melhor nosso tempo e descobre a diferença entre estar ocupado e ser produtivo, a gente vai ter tempo para o que realmente importa. Eu não sei o que realmente importa para você. Pode ser que seja ficar assistindo Netflix, isso seja o que realmente importa. De repente, para você é ficar, sei lá, dormir, né? Ficar dormindo também. Teve uma época na minha vida que ficar dormir era uma coisa que realmente importava para mim. Mas talvez seja passar mais tempo com a família, talvez seja ir pra academia, talvez seja ler um livro que você comprou e não leu até hoje. Não sei o que realmente importa para você, mas eu sei que quando você começa aprende a gerenciar melhor o seu tempo, fica mais fácil de você conseguir ter mais tempo para o que realmente importa. Sem contar que aparecem menos problemas, menos estresse, as coisas fluem e, gente, gerenciar tempo é vida, tá? É tempo de vida que te sobra para fazer as coisas que você gosta, para fazer e estar perto do que realmente importa. Então, assim, se você ainda não tinha percebido a importância disso na sua vida, eu espero que depois do final dessa live aqui, isso faça sentido para você e esteja consolidado aí, sólido dentro de você. Porque a gente, uma vez que aprende a gerenciar o tempo, a gente passa a ser, como dizem alguns gurus, o senhor do nosso destino. Imagina se eu sou o tipo de profissional que deixa as coisas acontecerem e à medida que elas vão acontecendo eu vou resolvendo. E tem gente que é assim, tem orgulho de ser assim, mas eu vou mostrar para você que esse não é o melhor caminho, tá? Então vamos lá. Já falei para você que gerenciar o tempo é você conseguir encontrar um processo para você organizar e planejar o tempo que você tem com base nas coisas que você precisa fazer. Já mostrei para você que estar ocupado é bem diferente de ser produtivo e que estar ocupado dentro da nossa realidade da enfermagem não é o melhor caminho. Ser produtivo é o melhor caminho. Quando você está ocupado demais, provavelmente tem algum viés, tem alguma coisinha errada ali. E eu vou te mostrar falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. E também já falei com vocês sobre as vantagens de você gerenciar o seu tempo. Para mim, de todas as vantagens que eu citei aqui, para mim, a mais legal de todas é eu poder ter mais tempo para o que realmente importa, para o que realmente faz diferença. Tá? Então eu separei 5 estratégias, 5 dicas gerais, assim, que você provavelmente vai conseguir encontrar isso em qualquer livrinho aí de autoajuda, em qualquer manual e que é geral. Serve para tudo na vida. 5, mas eu não podia deixar de falar delas. Depois que eu falar disso, eu vou ensinar a ferramenta para você realmente aplicar na sua vida aí e conseguir separar o joio do trigo, tá? Então, primeira coisa para você aprender a gerenciar o seu tempo é que você tem que analisar o seu redor e ver se as tarefas que você está fazendo realmente era você que deveria estar fazendo. A gente, enfermeiro, tem uma mania que eu não entendo de onde que veio isso, mas é uma mania de abraçar o mundo, de querer fazer tudo para todo mundo. Talvez seja aquele negocinho lá do cuidar, sei lá, não sei de onde que vem isso não. Eu sei que o enfermeiro tem mania de querer fazer um monte de coisa que não compete a ele. Não é? Tô mentindo? Fala pra mim se eu tô mentindo, por favor. Coloca aí se eu estiver mentindo, porque eu quero saber. A gente tem a mania de querer fazer coisas, inclusive, que não nos competem, resolver problemas que não são da nossa responsabilidade. E isso é um grande problema. Porque a gente já fiz live sobre isso aqui, né? Do poder que existe, que está sobre o dom de delegar. Quando a gente aprende a delegar, a gente ganha vida, né? Também. Então, a gente acaba pegando coisas que não são nossas e nos sobrecarregando com tarefas que poderiam ser transferidas ou deixadas para pessoas que são realmente responsáveis por elas resolver,
certo? E aí eu aposto que vocês estão pensando um monte de coisa aí que de repente é até verdade, mas quer ver como que também você faz isso e nem sabe? Quando você está com um problema com seu colaborador, que de repente aí, eu vou dar um exemplo aleatório aqui, o seu colaborador ele está chegando tarde. Todo dia, todo plantão ele chega tarde. E aí você vai e fala, nossa, eu tenho que resolver o problema de fulano que está chegando tarde. Mas olha só, o problema de fulano que está chegando tarde não é seu, é dele. É um problema dele com a instituição. E você tem que mediar esse conflito ali, aquela situação. Então, aí a gente vai e faz assim, vou resolver o problema de fulano que está chegando tarde todo plantão, todos os plantões. Mas, na verdade, o problema é do colega. Então, ao invés de você chegar pro colega e falar, colega, como que a gente vai fazer para poder resolver isso? Você tem que perguntar para ele assim, ó, colega, a partir do próximo plantão, qual vai ser? O que que você vai providenciar? De que forma que você vai evitar chegar atrasado no próximo plantão? A gente chama isso de transferência de responsabilidade. E a gente se apega aos problemas dos outros. A gente cria um vínculo emocional com os problemas dos outros. Eu sei que o problema do colega está chegando atrasado, ele atrapalha todo o plantão. Mas isso é um comportamento inadequado. E a sua função como líder é comunicar o comportamento inadequado e verificar com a pessoa de que forma que ele vai resolver aquela situação. Imagina se todos os problemas do setor, todos os conflitos que estiver, todas as picuinhas, todas as dificuldades que aparecerem dentro da nossa equipe de enfermagem, que eu não sei se você sabe, mas é a maior equipe dentro da instituição de saúde, a da enfermagem. Não existe uma equipe maior, é a da enfermagem, que é a maior e você é o líder dela. E aí, se você for o tempo inteiro resolver picuinha o tempo inteiro, resolver probleminha o tempo inteiro, resolver as coisas que não te cabem responder, aí nem se você for ninja, você vai conseguir resolver todos os problemas. Nem se você tiver superpoderes, você vai conseguir passar um plantão inteiro ali, sobreviver aquele plantão. Não é assim que funciona. Então, o primeiro passo é você tentar olhar ao redor de você o que você está fazendo e que não precisava ser você que estava fazendo aquilo. E a partir daí, delegar. Passar para outras pessoas que são responsáveis, que poderiam estar sendo responsáveis por aquilo ali, para que elas assumam a responsabilidade por aquelas tarefas. Inclusive, diante de situações triviais, assim, como essa, em que a gente vê algum problema lá dentro do nosso setor e quer tomar a frente, quer resolver. Já falei, para quem é aluno do curso Líder Coach aí, a gente tem uma aula que chama Perguntas Poderosas, que é justamente uma aula onde eu falo sobre a importância de você transferir a responsabilidade por problemas que não são seus para os devidos responsáveis por aqueles problemas. E isso de uma forma muito sutil, de uma forma muito, muito, muito leve, simplesmente fazendo perguntas poderosas para essa pessoa, tá? Então, primeiro passo, delegue tarefas. O que não for seu, não precisa ser resolvido por você, a não ser que você queira e possa fazer isso. Mas eu tô aqui à toa, tem um problema ali para resolver, por que eu não vou fazer? Ótimo. Não, tudo bem, vai lá e resolva. Agora, você não pode deixar de fazer algo que é só seu para fazer algo que é de alguém. E esse é um dos nossos erros. Então, nada de ficar assumindo coisas que não são suas, a não ser que você queira. Não por hábito, não porque sim, não porque quer agradar alguém. Você agrada muito mais quem realmente importa quando você faz o que é realmente importante dentro das suas atribuições e não quando você fica apagando incêndio, problemas de outras pessoas, tá bom? Aprenda a delegar. Quem é da comunidade Enfermeiro 4.0 vai ter aqui, eu fiz várias lives sobre isso, mas recentemente eu fiz uma live sobre delegar, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, porque ela te mostra de forma prática de que forma que você pode delegar as atribuições, as atividades dentro do setor, sem ser autoritária e fazendo com que as pessoas te agradeçam, inclusive, por estar assumindo aquela nova responsabilidade. Quem for da comunidade Enfermeiro 4.0, procura essa live lá. Foi uma live que eu fiz recente, se não me engano, a live 51, tá? Dá uma olhada lá. Bom, esse é o primeiro passo. Você precisa delegar tarefas. Aprender a delegar não tem jeito, é fundamental, é inclusive uma das formas de você se manifestar como líder, né? De você se posicionar como líder, é aprendendo a delegar. Precisa, tá?
E aí, com isso, você vai ter mais tempo para fazer o que realmente importa. Que lembra que eu falei que era a coisa que eu achava mais legal de aprender a gerenciar o tempo? Fazer o que realmente importa. Vamos lá. A Carla querendo sorteio. Gente do céu, deixei mal acostumada, Carla. Carla ganhou o nosso último sorteio aqui. Ai, menina. Ha. Eu quero ver você lá, quanto que você tá produzindo lá do curso, tá bom? Quero ver o quanto que você evoluiu do curso que você ganhou. Vou ficar de olho em você, gatinha. Pode deixar. Vamos lá. Segunda regra geral para quem quer ser produtivo, quem quer gerenciar o tempo, é você fazer um planejamento. Eu sou a louca do checklist, tá? Eu tô mostrando aqui, vocês não estão vendo, mas é porque aqui na minha frente tem um monte de papel, ó, pregado na parede com um monte de listinha de coisas que eu tenho que fazer. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um Trello, né, uma planilha. Eu vou mostrar nos stories. Na hora que eu encerrar aqui, eu vou mostrar os stories para você, o meu Trello, uma agenda semanal, porque são atividades fixas que eu tenho que fazer toda segunda, ou que eu tenho que fazer toda terça, que eu tenho que fazer toda quarta, e eu já deixo isso lá. E aí eu venho só dando check, colocando lá o que eu já fiz. Eu adoro riscar. Quando eu não tinha o Trello, eu fazia agenda de papel. E eu, até pouco tempo atrás, tinha agenda de papel. Porque eu adoro ir lá riscar o negócio que eu já fiz. Ah, como eu gosto. Adoro. Adoro, sério. Satisfação chegar no final do dia e ver tudo riscadinho como concluído. É muito bom. Eu sou a doida das listas. Então, essa é uma dica que não é minha só, eu recomendo, mas isso aqui eu estudei para poder passar para vocês, né? E fazer esse planejamento diário é fundamental também. Se você é do tipo que deixa a vida te levar, dificilmente a vida vai te levar para um lugar legal. A verdade é essa, não tem jeito. Principalmente a gente falando de gestão, de liderança, de lidar com a equipe médica, de lidar com todas as intercorrências que aparecem. Então, fazer um planejamento diário com as listas, a lista mesmo do que você está fazendo é o mínimo. A lista do que você tem que fazer é o mínimo que você tem que fazer no dia. Se você fizer a semana, melhor ainda. Se você conseguir fazer uma lista do que é profissional e pessoal, melhor ainda. Junta isso tudo, faz uma interseção. Porque fazer uma lista vai te dar clareza do que você precisa ser feito, do que precisa ser feito. Sem contar que quando acontecer aquelas coisinhas das intercorrências, das coisas que não estão programadas, você vai ter clareza para poder coordenar ali e tentar resolver onde você vai encaixar as atividades que você não vai conseguir fazer por causa daquela intercorrência. Vamos supor, uma vez eu vou até contar um caso aqui. Uma vez eu trabalhei num plantão cobrindo um colega, não era minha equipe, tipo, não era uma equipe que eu estava sempre lá, mas um dos técnicos de enfermagem me chamou muito a atenção, porque ele fez uma lista que, assim, eu falei, cara, que legal isso, posso ensinar? Eu até ensino isso nos cursos com técnicos. Então, na listinha dele, ele fez a lista de uma forma que usava empiricamente, ele sem conhecer a estratégia, ele usava a estratégia que eu vou ensinar para vocês aqui, e isso se adequou de uma forma tão legal que depois disso, eu ainda pedi autorização a ele e eu ensino isso para os treinamentos que eu realizo nos hospitais ou com os técnicos de enfermagem que a gente treina. Porque ficou fundamental, ficou assim, muito claro tudo que tinha que ser feito. E quando acontecia uma intercorrência, quando algo diferente aparecia, ele conseguia movimentar ali a situação para que tudo fosse feito mesmo assim. Vou falar para você sobre isso já quando eu estiver falando da técnica de novo, tá? Mas o fato é que fazer um planejamento diário, no mínimo diário, vai te dar muito mais clareza, vai te dar muito mais a sensação de realização ao final do dia, porque você vai ver ali escrito. Gente, não precisa ser nada na internet, não precisa ser nada no computador, não precisa ser nada não, papelinho. Ó, eu sou a louca dos papelinhos. Então, ter um papelinho para poder riscar e colocar lá como concluído é uma delícia. Façam, depois me conta para você ver se não é bom no final do dia enxergar lá que você fez aquilo tudo. Primeira dica, aprenda a delegar. Não tem jeito, tem que aprender. Quem é da comunidade Enfermeiro 4.0, vai lá que tem uma live sobre isso, que eu sei que vai mudar a sua vida. Segunda dica, faça planejamento diário. Eu faço planejamento semanal, pra você ter ideia. Teve uma época que eu fazia só diário, aí agora eu já consigo fazer semanal, porque eu vi que tinha coisas que eu faço todo dia. Você pode fazer um planejamento por plantão. Por exemplo, se você sabe que você está no plantão, por exemplo, noturno, toda segunda-feira. Eu trabalhava toda segunda-feira no plantão. Toda segunda-feira tinha uma série de atividades que eram específicas da segunda. O meu checklist de plantão já era um checklist com aquelas atividades. Então, pra que eu vou querer gastar neurônio, que eu já
né? Não tenho muito, vou gastar ainda neurônio tentando lembrar o que que eu preciso fazer, sendo que se eu pegar um papelinho e escrever e todo dia ir lá e consultar aquilo, já vai me dar um negócio pronto. Não vou gastar neurônio com isso de jeito nenhum. Faço checklist, faço papelinho, uso agenda de papel, uso Trello, uso um monte de coisa, mas eu não deixo de fazer. A Renata tá falando aí que o bolso fica cheio de papel. Justamente. O bom, agora seria o bom organizando um caderninho, tá? Pra não perder, porque eu também já perdi muito papelzinho assim. Organiza um caderninho. Nem que seja um bloquinho de post-it, né? Que ajuda bastante. Mas a ideia aqui é você ter clareza do que precisa ser feito. Lembra do que eu falei? Tô chorando. Lembra do que eu falei? Se você deixar a vida te levar, pode ser que ela te leve para lugares indesejados e aí a culpa é sua. Terceira dica. Ladrões do tempo. Pois é. Agora vamos falar da parte chata. Existem algumas coisinhas na nossa vida que só servem para tirar a gente do nosso caminho bom e sereno, né? A gente precisa fazer certas coisas que são obrigatórias e tem gente que gasta mais tempo fazendo as coisas que não são obrigatórias do que as obrigatórias que ela deveria estar fazendo. Baguncei, né? Mas deixa eu explicar. Ladrão do tempo é tudo aquilo que te rouba tempo que deveria ter sido usado ali para algo mais importante, para algo mais relevante, tá? Os ladrões do tempo, por exemplo, são redes sociais, WhatsApp, são conversinhas paralelas, o tempo a mais que você fica no café, aquela pausa que você parou para conversar com alguém e acabou dando uma viajada ali, ficou mais tempo do que imaginava, do que planejou. Ladrões do tempo são aquelas situações, aquelas coisas, aqueles momentos que te distraem do seu objetivo. Eu tenho graves problemas com ladrão do tempo, porque eu passo grande parte do tempo do meu trabalho trabalhando no computador, no celular. E aí, às vezes, eu tô no celular e chega um e-mail. Aí eu tô fazendo um negócio concentradíssima, chega um e-mail, eu vou no e-mail pra olhar. Às vezes eu tô no computador, o WhatsApp fica ligado no computador, e aí chega uma mensagem, aí eu paro o que eu tava fazendo pra ir lá olhar. Isso acontece com você também? Porque às vezes a gente, eu tô procurando aqui um artigo pra poder preparar uma aula, sei lá, tô estudando alguma coisa, e aí eu vejo um anúncio, e do anúncio eu já vou pra outro lugar, e vou indo, na hora que eu vejo tem um monte de aba pronta, aberta, um monte de aba aberta, que eu não sei nem o que eu tava estudando mais. Ladrão do tempo é isso. É o que te tira do foco, é o que te tira do que você deveria estar fazendo. E não tô falando que você não pode ter distrações. Não tô falando que você não pode ter situações em que você vai estar descansando. Vamos falar sobre isso já já. Mas essas situações, elas precisam ter o momento certo. Elas precisam ter o horário certo. Aí uma época eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer uma experiência de um dia, me monitorar para eu não ficar me distraindo com os ladrões do tempo. Aí eu listei, fiz lá, foi até um exercício que eu mostro lá no curso, né, de gestão de tempo e produtividade. Listei todos os meus ladrões do tempo e falei, vou fazer um dia inteiro. E foi muito engraçado porque as pessoas ficaram preocupadas comigo, porque eu respondo o WhatsApp muito rápido, como eu trabalho no computador, o WhatsApp tá aberto no computador. Às vezes eu tô aqui preparando alguma coisa, o WhatsApp abre, eu vou lá e respondo e volto pro que eu tava fazendo. E aí nesse dia eu não respondi. Então eu falei, eu vou ficar 3 horas trabalhando sem olhar o WhatsApp, redes sociais, nada. Eu quero fazer isso aqui, eu tava até escrevendo um artigo. Quero terminar o artigo e não vou parar enquanto eu não terminar e não vou me distrair com nada. Daí, na hora que eu fui no WhatsApp, terminei, gente, eu fiz direitinho. Na hora que eu fui no WhatsApp pra olhar, o povo tava preocupado, perguntando cadê eu, por que eu sumi, por que tava acontecendo. Porque não era uma coisa que era comum de eu fazer. Mas eu vou te contar uma coisa. Esse artigo que eu fiz foi um dos melhores, assim, foi um dos mais rápidos. Eu quase que consegui fazer ele inteiro em 3 horas, sabe? A pesquisa rendeu muito, foi muito, muito, muito produtivo, diferente de estar ocupada, né? Então, essas questões do ladrão de tempo, cabe você identificar aí quais são os seus ladrões do tempo, identificar o que tá te distraindo e se policiar mesmo. Ver, perceber, nossa, isso tá me atrapalhando, tem tempo que eu tô tentando fazer isso aqui, toda hora o WhatsApp para, toda hora toca, toda hora... É lógico que se alguém te ligar, não tem jeito, você tem que parar pra atender. São diferentes, são atividades diferentes. Se for uma urgência, se for uma emergência, alguém vai te ligar, ninguém vai te mandar mensagem no WhatsApp, não, né?
espero. Então, vão te ligar se for urgente. O fato é que você precisa identificar quais são os seus ladrões do tempo e intervir, se policiando aí, para em períodos de produtividade, pelo menos. Existe uma técnica que eu também falo lá no curso, que é a técnica de Pomodoro, que é justamente aquela em que você determina momentos de produtividade acelerada. Tipo, eu vou ficar aqui X tempo, concentrada nisso, não vou me distrair com nada. No final, o resultado do seu trabalho é muito melhor, muito maior. E aí eu vou falar sobre essa questão dos ladrões do tempo, que a gente tem que ter as distrações também, mas eu vou falar daqui a pouco pra vocês, tá? Primeira dica, delegar tarefas. Tem que aprender a delegar. Segunda, fazer o seu planejamento diário, no mínimo aí, que se puder faz semanal, se não faz diário, mas tem que fazer um planejamento. Você tem que conseguir ver o que tem que ser feito. Terceiro, fugir dos ladrões do tempo. Muitas pessoas gastam mais tempo nos ladrões do tempo do que nas coisas que deveriam fazer. E aí fala que não tem tempo para nada. Fala que queria que o dia tivesse 24, 48 horas. Que o plantão fosse mais produtivo. Mas, na verdade, a culpa é do ladrão do tempo e não tá sabendo lidar com aquilo ali. Quarta dica, aprender a dizer não. Esse também é um problema muito grave do enfermeiro. Eu me lembro de uma situação que eu até acho que já usei aqui de exemplo para vocês. E que eu queria... eu tinha que lidar com um problema. Eu precisava precisava que a minha colaboradora viesse para cobrir um plantão. E aí ela falou, eu vou cobrir esse plantão. Ia ter uma falta. Eu liguei para uma pessoa, a pessoa falou, eu vou fazer o plantão para você, mas eu quero folgar dia tal. Não, tudo bem, pode vir. Eu só pensei no problema daquele momento. Vem para cobrir esse plantão. E aí eu disse sim para ela, tudo bem, pode vir. E vocês não têm noção do problema que isso me gerou. Porque eu fiquei quase que uma semana depois, eu fiquei quase que um plantão inteiro tentando arranjar alguém para cobrir o plantão dela. Então, não dizer não para as pessoas é um grave erro que a gente comete, porque a gente acaba assumindo demandas que não são nossas, acaba assumindo demandas que vão nos trazer malefícios no futuro. Eu falo muito sobre essa questão do não para o enfermeiro, porque muitos colegas tendem a dizer sim o tempo inteiro, querendo agradar a equipe, querendo não se indispor, quando tem medo de gerenciar algum conflito que isso possa gerar, né? Quando você fala não para a pessoa, quando você fala não, a pessoa pode entender que você está dizendo não para ela, mas na verdade você está dizendo não para o que ela está pedindo. Só que nem todo mundo tem isso tão maduro dentro de si e acaba levando para o lado pessoal, se magoando profundamente. Então, saber dizer não é libertador. E na sequência aqui desse nosso bate-papo, eu vou colocar um story de um post em que eu falo justamente sobre isso. Como que você, como enfermeiro, pode aprender a se dar ao luxo de dizer não, sem magoar, sem ofender, sem se sentir culpado. Saber dizer não é libertador, tá bom? É libertador. E te traz muita liberdade, inclusive, para gerenciar o seu tempo. Eu fiquei prisioneira do meu sim ali para aquela pessoa, né? Eu disse o sim para ela, tudo bem, aceitei a situação que ela me colocou. A culpa, a responsabilidade é minha, não tô falando que é dela não. Mas eu acabei ficando prisioneira daquilo ali, por conta de um sim que eu dei. Te gerei graves problemas, inclusive, eu não sei se eu já comentei com vocês sobre essa situação, mas nesse plantão aí eu não consegui ninguém para cobrir ela, eu tive que cobrir essa funcionária. Então foi uma situação bem complicada só porque eu não queria dizer não para ela. Complicado, né? Enfim, dizer não é muito importante e tem a ver com gestão do tempo, tem a ver com produtividade, porque quando você consegue gerenciar bem o tempo, quando você tem clareza do que você precisa fazer, do que te cabe, do que não te cabe, do que é responsabilidade sua, do que não é, fica mais fácil você, inclusive, ter esse discernimento. Eu posso dizer não ou eu preciso dizer sim? No meu caso lá, eu achei que eu precisava dizer sim, acabei cometendo um erro muito grave. Falei muito sobre isso no nosso curso Líder Coach. No curso Liderança Positiva tem uma aula inteira sobre isso, justamente porque é importante que o enfermeiro aprenda a dizer não, sem se sentir culpado, sem carregar um peso, uma culpa, sem se sentir com medo das pessoas jogarem pedras em você, tá? Aprenda a dizer não, tá? Aqui, ó, a Bruna tá falando, nossa, eu disse não, você não tem noção do problema que eu arrumei pra mim. Pois eu disse sim, eu também arranjei um problema grandão. A questão não é dizer não que vai gerar o problema. Às vezes é como você diz não, às vezes é a quem você diz não,
Tem toda uma história aí, eu falo muito sobre isso no curso Liderança Positiva. Você é minha aluna, Bruna? Se não for, o curso Liderança Positiva poderia te ajudar nisso aí, tá? Então, primeira dica, delegue. Segunda, faça um planejamento diário. Terceira, fuja dos ladrões do tempo. Quarta, aprenda a dizer não. E a quinta é priorize as tarefas. Aí a gente chega no ponto que eu queria chegar com vocês. Priorizar tarefa é identificar tudo que você precisa fazer e definir o que é mais importante ou não. Das estratégias todas de liderança, de gestão do tempo, de produtividade que existem, eu escolhi uma para falar sobre ela para vocês aqui, que é a chamada tríade do tempo. A tríade do tempo é uma ferramenta, é na verdade um livro do Christian Barbosa. Ele criou essa metodologia e é muito, muito, muito fácil de aplicar e serve totalmente pra gente na nossa prática profissional, tá? Então, segundo a tríade do tempo, a gente tem 3 tipos de tarefa, tá? Ainda dentro dessa dica aí de priorizar as tarefas. Mas segundo a tríade do tempo, a gente tem 3 dicas de 3 tipos de tarefa. Agora, papel e caneta. Quem não tá com papel e caneta, agora é hora de pegar. Porque agora eu vou falar para você e a partir de agora, você vai conseguir usar essa estratégia aí no resto da sua vida, usando para suas demandas todas loucas aí, para organizar essa bagunça que é, de repente, o seu plantão. Então, vamos. Existem as atividades que são urgentes, existem as atividades que são importantes e existem as atividades que são circunstanciais. Essa é a tríade do tempo. Ô, Rosângela, gente, mais alguém tá sem som? Rosângela tá falando que tá sem som. Vocês estão me ouvindo, por favor? Alguém coloca pra mim, por favor, se tá sem som. De repente não tá nem me ouvindo a minha pergunta. Carla, o resumo já está no grupo do Telegram, tá? Já coloquei lá. Então, ó, urgente, importante e circunstancial. As atividades urgentes, elas são aquelas atividades cujo tempo já se esgotou, já passou da hora de fazer. Você precisa fazer agora, porque se você não fizer, vai trazer consequências graves para o seu serviço, para o seu plantão, para o seu dia. Obrigada aí pelo feedback do som, tá bom? Entendi, Bruna. Ela tá falando que o não que ela disse não foi para um colaborador. Vixe, fiquei curiosa, sou virginiana, não fala essas coisas assim, não me explica não, porque eu fico curiosa. Que bom, estão me ouvindo bem. Quem tá sem o som, por favor, sai e entra de novo, tá bom? Bom, então, as atividades urgentes são aquelas cujo tempo já acabou ou está quase acabando. São as atividades que as pessoas realizam de última hora. Você já conheceu alguém que falou assim... eu trabalho muito bem sob pressão. Ai, que raiva desse povo que fala isso. Gente, sabe por que eu tenho raiva? Porque eu era assim. Eu falava, eu trabalho muito melhor sob pressão. Eu trabalho muito mais... eu faço muito melhor quando eu tô com o tempo estourando pra fazer. Alguém já falou isso pra você? Ou você já falou isso alguma vez? Porque eu era assim. Eu falava desse jeito, tá? Gente, alguém avisa pra Rosângela que ela tem que sair e entrar de novo aí, que ela tá falando que não dá pra ouvir, mas eu não consigo responder pra ela, porque ela não vai me ouvir. Por favor, coloca aí pra ela sair e entrar de novo. Então, urgentes são todas as atividades nas quais o tempo para realização tá no limite. Ou então ele é curto, falta pouquinho, ou tá se esgotando ali, ou se esgotou. São atividades que surgem de última hora, são atividades que não estavam previstas, são atividades que normalmente geram um estresse, uma pressão muito grande, e isso é muito ruim. E essas atividades, para quem lida com ela, ele no final ele fala, eu trabalho muito bem sob pressão, sabe? Faço muito melhor quando eu tenho pouco tempo para fazer. Normalmente eu deixo as coisas para a última hora e sempre dá certo. Gente, esse é um grave engano. Porque essas situações, elas causam estresse, elas causam pressão. E as pessoas que trabalham assim, elas são conhecidas por pessoas que vivem apagando incêndios, tá? Elas são pessoas que, na verdade, elas são ocupadas e não produtivas. E isso é um perigo, porque ela tem, no momento em que ela realiza uma tarefa que era urgente, ela tem a sensação de que ela fez alguma coisa, ela se sente bem por ter conseguido entregar no prazo. Mas quando não consegue, sabe? Quando não consegue, a situação pode ser drástica, inclusive, para a carreira dela. Então, urgente é atividade que tá no limite, você tem que fazer agora, porque o tempo tá esgotando ou já acabou, porque você
se você não fizer, vai trazer uma consequência muito ruim para o serviço, para o setor, para o ambiente, tá? Outro tipo de atividade que existe é atividade importante. A classificação é urgente, importante e circunstancial. A importante são as importantes, né? São as atividades em que as pessoas realizam e que são significativas para a sua vida. São as tarefas que a gente faz e que traz algum resultado para a gente, que seja médio, curto, médio ou longo prazo, tá? Tudo que é importante e tem ali um tempo para ser concretizado. Pode ser dias, pode ser horas, pode ser meses, pode ser anos, mas são tarefas importantes e que vão trazer algum benefício maior, vão trazer alguma coisa que vai te trazer, vai te dar uma consequência positiva. E a terceiro tipo, classificação de atividades, são as circunstanciais, que são as atividades que são inapropriadas ou que são realizadas por conveniência, são as atividades que trazem comodidade para a gente, realizadas por comodidade ou porque são consideradas ali algo apropriado para a sociedade, mas na verdade, as circunstanciais são as tarefas, são as atividades inúteis que a gente realiza, faz parte ali de uma esfera de coisas que a gente faz e que não traz resultado pra gente, que não faz muito bem pra gente e que a gente acaba continuando fazendo sem perceber. Tá? Então, ó, as atividades urgentes são aquelas atividades que são importantes, elas precisam ser feitas, mas você já chegou num ponto em que elas estão no limite, precisam ser feitas agora. As atividades importantes, elas também são importantes, mas você ainda tem um prazo para realizar elas. E quando você realiza, ela vai trazer benefícios a curto, médio e longo prazo. E as atividades circunstanciais, elas são aquelas tarefas que são inúteis. São coisas que você também faz. E a gente tem que ter atividades circunstanciais na nossa vida, mas que na verdade, no fundo, elas não trazem resultados nenhum, tá? Vamos aos exemplos agora. Eu preparo aula, eu faço aula toda segunda-feira aqui pra vocês. Toda segunda-feira eu tenho live com vocês aqui. Criar o resumo da live, fazer o resumo da live é algo importante. Eu gosto de dar pra vocês o resumo, eu entrego pra vocês o resumo da live, acho que desde a live 33. Sempre tem o resuminho da live que eu entrego lá no nosso canal do Telegram. Sempre tem, certo? E eu sei que eu tenho que fazer esse resumo desde o dia que eu defino o conteúdo da próxima live. Por exemplo, amanhã eu vou fazer uma enquete para definir qual é o tema da live da segunda-feira. E a live da segunda-feira que vem, ela vai ser definida até às 18 horas de amanhã. A enquete, ela roda de manhã até a noitinha. 18 horas eu falo, beleza, o tema é tal. E aí eu já divulgo para vocês, inclusive. A partir deste momento, eu já sei que eu tenho que me preparar para essa aula, certo? Eu tenho que me organizar, eu tenho que selecionar quais são os temas, os tópicos, eu tenho que criar o resuminho, tá? Para poder entregar para vocês e tudo mais. Se eu faço isso, amanhã é terça, se eu faço isso na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado, eu tô agindo de forma a considerar aquela atividade importante, porque eu tenho tempo ainda para fazer. E então eu consigo fazer ela de uma forma muito mais completa. Se eu deixo para fazer na segunda-feira, não é mais algo importante, é algo urgente. Porque se eu não fizer, eu venho para a live sem entregar para vocês isso. Eu não gosto quando isso acontece. Então, a atividade, ela pode ser urgente ou ela pode ser importante, de acordo com o que você conduz, da forma como você conduz ela ali, dentro do nosso serviço de enfermagem. Você sabe que tem que realizar um curativo. É algo importante, porque você sabe disso lá no início do plantão. E aí você coloca na sua listinha. Para quem recebeu o resumo, vai ver lá que tem 3 bolas. Nas 3 bolas você vai completar, colocando as atividades que você precisa fazer. E aí no início do seu plantão, você sabe que você tem que realizar um curativo X. O curativo X é um curativo um pouco complexo, você vai demorar um pouco de tempo, vai ter que se paramentar, vai ser uma coisa um pouquinho mais demorada. Ó, eu não entendo nada de curativo, mas eu sei que tem uns curativos bem doidões aí que precisa de um monte de cuidado, né? Entendo um pouquinho, não é nada não, entendo um pouquinho. E aí, esse curativo tá marcado para você fazer desde o início do plantão. E aí você, ao invés de priorizar isso que é importante, você acaba se distraindo com coisas circunstanciais
ou tendo que resolver problemas do plantão anterior que eram urgentes, ficaram urgentes porque o enfermeiro do plantão anterior não fez como deveria fazer. Isso a gente sabe que acontece. Eu tô aqui para falar a verdade, e pronto, falei. E aí acaba que no final do dia, quando você vai lá para poder realizar o seu curativo, você já pensou se acontece uma intercorrência? Você já pensou se tem alguma outra demanda mais importante com outro paciente e você não consegue entrar para fazer aquele curativo? Quais as consequências disso? Um curativo que era uma coisa importante se tornou algo urgente, que precisa ser feito, porque o seu tempo para realizar aquela atividade acabou. São 6:30 da tarde, teve uma intercorrência a partir das 3, só te liberou agora 6:30, ainda tem que fechar balanço, ainda tem que fazer tudo que tem que ser feito. E o curativo, o que vai acontecer? Vai passar essa pendência para o próximo plantão, provavelmente. Então, a mesma tarefa, ela pode ser uma tarefa importante e pode ser uma tarefa urgente. Depende de como você lida com ela ali, você se organiza para realizar aquela atividade. Mas as tarefas circunstanciais, elas são sempre circunstanciais. Vamos para outro exemplo? Você tem que realizar um treinamento com a sua equipe. E você sabe, por exemplo, que a sua equipe está com uma série de dificuldades em relação a transporte de paciente, porque teve uma intercorrência antes, você viu que o desempenho deles não era adequado, teve muita dúvida, o protocolo não está feito, não está bem definido, eles não estão treinados. E aí, você identificou que há necessidade de realizar um treinamento de transporte de paciente, transporte intra-hospitalar, que seja. E aí, você identificou. Mas nesse plantão hoje, você só realizou as tarefas que eram urgentes porque estavam uma correria. No plantão seguinte, você também não conseguiu realizar esse treinamento. E aí vai que no terceiro plantão, depois que você identificou, você percebe que vai ter um transporte. E aí você se depara com a situação em que você sabe que existe uma demanda, essa demanda é importante porque aquela equipe precisava estar treinada para realizar aquele transporte, mas o treinamento não foi realizado e aí você tem duas opções. Ou você corre para fazer o treinamento ali antes deles irem para o transporte em si, ou você passa essa demanda para o próximo colega que vai ficar empurrando isso com a barriga e vai. O que eu estou querendo dizer para vocês é que na maioria das vezes, dentro do nosso serviço de enfermagem, as atividades elas são importantes e elas só passam a ser urgentes por nossa culpa, por nossa responsabilidade. As tarefas urgentes, elas não são boas para o serviço, porque a gente já tem aquelas urgências em que a gente não tem controle, que são as intercorrências, são as admissões, são as coisas que acontecem dentro do plantão, que é característico aí do nosso serviço. Se a gente ainda deixa mais coisas acontecerem ou mais situações se tornarem urgentes, aí a vida da enfermeira vira uma bagunça. Aí a pobre da enfermeira passa o dia inteiro apagando incêndio e não produz nada. Então, cabe a você identificar quais são as atividades que são importantes, priorizar as atividades importantes para que elas não se tornem urgentes. Eu falei que existem as atividades urgentes, as importantes e as circunstanciais. O ideal é que no nosso dia a dia a gente tenha a seguinte distribuição. As tarefas urgentes, tô falando nossa enfermagem, as tarefas urgentes sejam só 20% do nosso tempo, sejam, a nossa atenção seja voltada às atividades urgentes, às demandas urgentes, somente 20% do tempo. As atividades importantes ocupem 70% do tempo e 10% apenas sejam as atividades circunstanciais. Esse é o modelo ideal de dia ideal, de um plantão ideal. Porque aí você consegue realizar, à medida que você vai realizando atividades importantes, a demanda das urgentes vai diminuindo. Aí, Sheila, eu vou fazer, eu vou fazer isso amanhã, já vai mudar a minha vida toda? Não, não vai. Isso não é uma coisa que é mágica. Eu já falei que eu tenho que arranjar uma varinha mágica, porque parece que tem gente que vem querendo uma varinha. Plim, mudou o negócio. Não é assim, tá? Mas é uma coisa que vai mudar com a curto e médio prazo. Você imagina que você tem um monte de atividade urgente hoje. Se você deixa de fazer as urgentes, elas vão se acumulando e nunca vão encerrar. Elas nunca vão acabar, elas não se desfazem, tá? Alguém tem que fazer. Agora, se você começa a focar nas importantes,
as urgentes vão diminuindo, porque o que era urgente, ou melhor, o que era importante não vai ser mais urgente no próximo plantão, tá? Ah, que ótimo exemplo, a Tatiana falando. PSF é assim, tem que evitar as urgências ao máximo. Se você consegue intervir antes que algo fique urgente, em cima do prazo, antes que algo piore, a consequência daquilo ali vai ser muito, muito menor. Então, toda a nossa luta tem que ser para que as coisas importantes ocupem 70% do nosso tempo. As situações urgentes ocupem 20% no máximo. E as circunstanciais, aquelas que a gente pode fazer ou não, são correspondentes a 10% do nosso tempo. Me pediram aí um exemplo de atividade circunstancial. Na vida, tem várias, né? Assistir Netflix, sei lá, ficar no WhatsApp, ficar assistindo meme. São situações que você pode não fazer e que não vão fazer diferença. Novela, né? Situações que não vão fazer diferença na sua vida. O que você ganha assistindo novela? Nada, né? Não ganha nada. Mas são coisas que, se você deixar ocupar 10% do seu tempo, tá tudo bem, não vão te prejudicar em relação às outras coisas, às outras demandas que você precisa fazer. Ficou claro isso pra vocês? Jogos, aí a Renata tá falando, gente, quem nunca? Aí você passa o plantão inteiro jogando joguinho no celular, conversando no WhatsApp, assistindo coisas no Instagram, que não são úteis como a nossa live, mas gastando tempo com coisas que não são úteis, que não são importantes, que não vão trazer benefícios a curto, médio e longo prazo, e depois reclama que o plantão estava muito cheio. Essa questão de você conseguir definir o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial, tem muito a ver com gestão de crise. Tem aqui, prevenção de crise, antecipação. Quem foi o sargento? É Sargento Monteiro? Que colocou aí, exatamente. Tem tudo a ver com você conseguir prevenir crises, fazer com que as coisas... Por exemplo, se você está num plantão e todas as coisas importantes já foram feitas, você tem tempo para gastar com as coisas circunstanciais, certo? Quando acontece uma urgência, quando acontece algo que não tem a ver com o seu controle, que não está dentro do seu controle, fica muito mais fácil você lidar com aquela emergência ali. Lembra quando eu falei lá em cima que ser produtivo, gerenciar seu tempo, também faz te benefício, te traz como benefício menos estresse, menos preocupação, menos esforço. É justamente porque aí você, quando acontece algo que não está no seu controle, que não está dentro do programado, né? Eu falei fazer a listinha, aí acontecem coisas que não estão programadas. Aí a gente tem tempo para isso. Tanto que no nosso resuminho lá, eu coloquei uma observaçãozinha sobre isso. E quando as coisas acontecem e elas não estavam programadas, o como deve agir? Como é que a gente deve fazer? Bom, a gente deve parar tudo, reorganizar o planejamento. Porque o planejamento, ele só vale até o momento em que as coisas estão como elas eram no momento do planejamento. Uma vez que as coisas mudam de situação, o cenário mudou, o planejamento também tem que mudar. Então, quando acontece algo que não estava dentro da atividade, que não estava programado, o que a gente tem que fazer? Para o mundo que eu quero descer, para tudo. Vamos agora olhar a nossa realidade, o que a gente tem, quanto tempo, quais são as atividades que a gente tem, o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial. Reorganiza o cenário todo e aí realiza um novo planejamento, uma nova distribuição de prioridade e a partir daí começa tudo de novo. Não adianta querer manter um planejamento com algo que não é mais a realidade do setor. Se a gente faz isso, o que acontece? A gente se sobrecarrega, cria metas irreais. Lembra lá do exemplo do curativo? Mas eu vou realizar esse curativo. Aí você sai do hospital 7h30, 8 horas da noite, porque já passou 1 hora a mais do seu plantão. E aí o RH depois te chama para reclamar. E aí, e aí vira todo mundo, cada um vira uma bola de neve de problema, tá? Então, essa questão de você ser produtivo ou de você estar ocupado tem que ficar bem clara para vocês, porque uma vez que você vira a chavinha aí para urgente, importante e circunstancial e prioriza realizar as atividades importantes ao invés das urgentes e das circunstanciais, sua vida muda. As coisas passam a fluir melhor e você vai ter tempo para o que realmente é importante, para as coisas que você gostaria de fazer. Eu queria muito falar sobre os 3 tipos de enfermeiro,
mas a nossa live vai acabar em 23 segundos, porque já começou a contagem aqui. Então eu vou encerrar e eu volto de novo para falar sobre os 3 tipos de enfermeiro. É o enfermeiro bombeiro, o enfermeiro Homer Simpson e o enfermeiro equilibrista. É rapidinho, a gente volta e rapidinho eu falo sobre isso e a gente encerra, tá bom? Tô esperando vocês de novo. Vou sair e vocês voltem, tá?